Oi, meu nome é Marta e esse canal a gente vai falar exclusivamente sobre arquétipos. É um tema profundo, infinito e rege a nossa vida, né? O nosso cotidiano e a nossa vida. E na maioria das vezes a gente começa a viver um arquétipo e não sai mais dele. A gente até altera entre alguns, né? Mas normalmente a gente tem um looping desses arquétipos na nossa vida. E se a gente se acostuma muito com um arquétipo, depois a gente quer sair dele, a gente nem sabe como fazer e nem sabe como funciona isso de verdade. Na verdade, a gente sabe intuitivamente, tá? Mas no fundo, a gente não sabe como sair desse looping. Um arquétipo, eu sempre gosto muito de falar que o arquétipo pensa lá, né? Deus criando o planeta e ele numa prancheta desenhando o que ele queria para o planeta Terra, né? Ou para os planetas, enfim. Nós vamos só focar aqui que a gente já tem bastante para estudar. Então, Deus estava lá na prancheta desenhando e começou a criar o planeta, né? E o que era esse desenho? Ele desenhou uma criança, ele desenhou um bebê, ele desenhou uma raposa, ele desenhou uma águia, ele desenhou um macaco, ele desenhou um homem, uma mulher e tudo, e fez um desenho primordial de tudo, tá? Tudo vamos pensar que saiu dali, é só um pensamento, tá? Só que vamos lá, quando Deus cria, ele cria a perfeição, ok? Então, eu sempre penso assim, esse desenho primordial que foi feito de cada coisa, ele foi um desenho perfeito, tá? Não foi um esboço, não foi uma ideia para depois melhorar. Não, Deus não erra, né? Ele já faz tudo na sua perfeição. Então, quando a gente pensa nesses arquétipos, nós estamos pensando na perfeição desta forma de funcionar, desta forma de pensar e desta forma de ser, tá? Nós sabemos que como seres humanos, a gente começa a estragar um pouquinho algumas coisas da nossa vida, certo? Ou funcionamos pelas metades, ou não funcionamos, ou queremos ser outra coisa, mas não conseguimos sair daquilo. Então é como se a gente bagunçasse um pouquinho o que é a perfeição de cada coisa, né? Por exemplo, como hoje eu vou falar do arquétipo da criança, só para dar uma ideia, o modelo perfeito de uma criança é ser criança, no momento em que ela é criança, né? É o momento da brincadeira, é um momento de espontaneidade, é um momento de alegria, é um momento pleno de descobrir a vida e de ser muito leve. Uma criança tem que ser leve. Agora, vamos lá, para a realidade humana. Nós estragamos ou começamos a estragar o ser humano a partir da nossa criança, né? Onde essa criança muitas vezes tem que ter responsabilidades que não é da idade dela. Muitas vezes essa criança começa a ter um comportamento e, se não bem observado, ele começa a querer ser o pai e a mãe, né? Então, muitas vezes essa criança vê uma bagunça dentro de casa e criança, começa a tomar atitudes que não são de uma criança, né? Então, você começa a estragar essa criança, essa leveza da criança, essa espontaneidade. Vamos lá. Chegou a avó e o vô e essa criança quer ficar no quarto, não quer ir lá receber o vô e a avó e tal, e tá tudo bem, né? Só que daí o adulto fala assim, vai lá sim, que você tem que dar oi para o vô e para a avó e se comporte na frente de todo mundo. Gente, eu não tô dizendo que a criança tenha que ser mal educada, tá? Mas se a gente conseguisse compreender que a criança pode, no momento dela, sair do quarto para ir lá dar boa noite pro vô e pra avó, então isso se torna algo muito mais natural, né?
ou quando a avô e a avó dão um presente, essa criança não gosta. E aí você vai falar assim, eu gosto desse presente sim. Então, o que acontece se você começa a ensinar essa criança a mentir? Mas então, vamos lá. Eu fiz a minha colinha aqui, óbvio, porque eu vou falar para vocês, é um mundo incrível. É um mundo de... Os arquétipos, eles são incríveis, eles têm o lado luz e o lado sombra, assim como todos nós. E muitas vezes o nosso lado sombra a gente joga para baixo do tapete e lá fica por muito tempo, até o momento que eu olhe para isso e me torne um ser só, com o lado negativo e com o lado positivo, né? Não existe um ser perfeito sem ter o meu lado sombra, né? Então, eu preciso olhar para esse lado sombra, eu preciso trazer ele à minha consciência para que eu seja um ser humano completo e possa perceber que eu não sou só um anjo e que eu posso ter um lado um pouco mais negativo, um pouco mais ruim e que isso também faz parte de mim. Mas vamos lá para o arquétipo da criança, que também tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, eu vou ler aqui. O lado luz, inocência e pureza, espontaneidade, curiosidade e criatividade, alegria e leveza, resiliência, que é cair e levantar e não ficar muito tempo naquele sofrimento, tá? O lado sombra, imaturidade, dependência, ingenuidade, fuga da realidade e carência. Veja, quando a gente fala nesse arquétipo da criança, como ele é ou tem que ser, aliás, inclusive tem crianças passando ali, então se vocês ouvirem risadas, são crianças, não as minhas. Mas assim, então a criança, ela tem um lado leve, ela tem que ter esse lado de ser criança, né? Então, a inocência, a pureza, a espontaneidade. Inclusive, eu estou lidando ou tentando lidar com esse meu lado da espontaneidade fazendo o vídeo aqui, que para mim não é fácil não. Então eu tô lidando com a minha criança interior, com a ideia de que, porque a criança, na verdade, ela não se preocupa muito com o que vão achar, com o que vão falar, ela não tem esse lado onde ela tenha que se preocuparem com esse tipo de coisa que é coisa de adulto. Então, nesse momento, eu tô lidando com esse meu lado espontâneo, né? Que é não pensar muito o que vão achar, o que vão achar, o que não vão e etc. Então, eu tô trazendo aqui, sim, o meu lado criança, para que eu possa fazer isso com mais leveza, que não é fácil. Mas vou usar aqui meu lado da minha criança. E tem coisas muito negativas, né? Porque, na verdade, é assim, ó. Quando uma criança tem essas características, ok, tá dentro do que é esperado de uma criança, tá? Então, se essa criança, muitas vezes, ela tá lá fazendo birra, ah, não quero escovar o dente, ah, não quero tomar banho hoje, já tomei banho ontem, ah, não quero estudar hoje. Então, são coisas esperadas por uma criança. Não é legal, né? Você tem que ficar lá insistindo, doutrinando essa pessoa, essa criança, para que ele possa tem que fazer aquilo que tem que ser feito, ok? Qual que é o lado muito ruim? Inclusive, hoje eu vou trazer aqui para vocês um exemplo muito interessante de quando você quer viver esse arquétipo quando você é adulto, tá? Então vamos lá. Eu vi hoje um vizinho, eu não conheço muito bem ele lá não, mas eu assisti esse episódio, assisti de camarote, e eu falei, nossa, olha a pessoa, olha um adulto vivendo o arquétipo da criança. E esse cara deve ter sei lá, mais de 30 anos, tá? Inclusive, o adulto que tem mais de 30 anos e ainda está na casa dos pais, imagine qual o arquétipo que ele está vivendo, né? Então, vamos lá. Eu vi este vizinho, ele não mora aqui, mas a mãe dele mora. E eu vi ele chegando de viagem, né?
E o cara, assim, ele é muito mal-humorado, birrento. Ele, juro pra você, ele parece uma criança adulta. E de fato talvez seja. Mas enfim, o que que eu vi, né? Aí eu vi no corredor, assim, deixou a mala de viagem, que tinham chegado de viagem, ele e a filhinha dele, que é uma criança. E me parece que ele tinha que encontrar alguma coisa dentro dessa mala. E essa mala estava colocada no corredor, onde passa o carro, e ele estava sentado num banco e com essa mala aberta ali, no meio do corredor dos carros. Gente, exatamente como uma criança birrenta. Ele abriu aquela mala lá, me parece que ele tinha que procurar alguma coisa, e sabe quando só levanta as coisas assim, ó? Eu não sei se dá pra ver tudo direitinho, mas a mala tava ali, no chão, e ele só tirava, tipo assim, sabe a criança quando você manda procurar uma meia no guarda-roupa ou na gaveta e ela fala: "Ai, mãe, não me encontrei, não tá aqui, já procurei tudo". Você já deve ter visto isso, né? Se você não tem um filho, você provavelmente já viu isso em algum filme, em algum sobrinho seu, enfim. E esse cara, com mais de 30 anos, não sei a idade dele, só levantava as coisas assim, como se estivesse procurando alguma coisa que tivesse que encontrar, não porque ele queria, ou porque queria, mas não queria encontrar, e levantando aquelas peças de roupa assim, e reclamando, parecia birrenta mesmo, sabe aquela criança birrenta mesmo, mas imagina isso num adulto. Então, daí eu pensei assim, caraca, olha o arquétipo da criança neste ser humano. Porque na verdade, gente, a gente cresce, né? Mas a nossa criança, a criança que um dia a gente foi, ela ainda está lá. Muitas vezes eu cresço, mas eu ainda tenho comportamento de criança. E nesse assunto que eu tô te falando, eu vi essa criança externada ali, né? E daí eu acho que dele parou de mexer naquilo que ele não queria encontrar mesmo. E daí eu só vi a filha dele, que é uma criança, deve ter uns 7, 8 anos, indo lá para ver se encontrava o que esse pai não queria. Então, gente, eu só pensei, cara, que coisa medonha. Porque imagina você, uma mulher ou um homem casado ou em um relacionamento com o ser ainda vivendo um arquétipo da criança. O quanto é desafiador, né? E eu vejo muitos comportamentos, até porque eu gosto muito de observar os comportamentos dos outros e os meus próprios. Eu percebi o quanto eu gosto muito de ver assim que muitas vezes vem o pior dessa pessoa, muitas vezes adulta, só que com um comportamento muito, muito infantil, tendo uma atitude completamente infantil. Eu duvido que você já não tenha visto isso, tá? E, inclusive, no finalzinho da semana passada, eu me percebi tendo esse comportamento. Eu tava birrenta, tinham coisas que eu tinha que fazer e pela dificuldade que eu estava tendo em fazer essas coisas, começou um negócio interno meu. E aí eu pensei, cara, que louco, o que é isso? O que eu tô sentindo, né? E aí eu, de certa forma, depois de tanto pensar, eu falei, cara, eu tô tendo um comportamento de criança. Eu tô tendo uma birra, porque eu tô com uma dificuldade em lidar com determinada coisa, em fazer determinada coisa, e eu não domino isso. E aí eu comecei a ficar com uma birra interna. Gente, então, olhe para você, principalmente, deixe os outros para lá, por enquanto, e observe se você muitas vezes não tem também um comportamento de criança. Vou te dar outro exemplo que acabou de vir aqui na minha cabeça, que muitas vezes a gente tem isso. Tô no trânsito, dirigindo, tô atrasada, e muitas vezes a pessoa que está dirigindo na sua frente tá lerda, tá lenta, e o sinaleiro fecha, e a pessoa se distrai, e aí essa pessoa abre o sinaleiro, essa pessoa não vê que abriu, e você começa a meter o dedo na buzina.
Isso não é um comportamento de criança. Eu já tive esse comportamento, sinto muito em dizer. Mas eu já tive sim, porque a gente quer o brinquedo ou aquilo que eu quero na hora que eu quero. Ponto final. Isso é coisa de criança, isso é birra de criança. Então, gente, se você me disser que você muitas vezes não tem um comportamento desses, parabéns, porque eu muitas vezes tenho esse comportamento e ainda estou vivendo num arquétipo da criança. Então, é interessante isso, né? Porque a gente começa a perceber o porquê e como que a gente está vivendo a nossa vida. E porque muitas vezes também ela não avança. Inclusive, eu lembrei de outra coisa, que um dos arquétipos que mais fazem a gente não avançar na vida, na vida profissional ou financeira ou de relacionamentos, muitas vezes a gente não quer assumir as responsabilidades que um adulto tem que ter. E muitas vezes eu não ganho dinheiro, eu não tenho um bom relacionamento, eu não tenho um bom trabalho, porque eu todos os dias estou sofrendo para levantar cedo, que é coisa de adulto. Eu não ganho dinheiro porque criança de fato não ganha dinheiro. A criança só é feita para brincar e estudar quando estiver na sua idade adequada para isso. Senão, a criança lá entre 2, 3, 7 anos, ela está num movimento de brincadeira, ela não quer ter responsabilidades, ela sequer quer escovar os dentes todos os dias, porque isso é uma responsabilidade. Ela não quer ir para a escola, porque ainda ela está naquele movimento ainda mais infantil de não ter responsabilidades, de não ter que estudar, de não ter coisa nenhuma. Então, meu caro, nós muitas vezes entramos nesse arquétipo e muitas vezes não ganhamos dinheiro, não temos bons relacionamentos, porque a gente não quer sair desse movimento, desse nosso lado infantil ainda, ok? Eu espero que eu tenha feito você fazer uma reflexão, assim como eu tenho feito na minha vida, e fico por aqui. Ainda temos muitos arquétipos para estudar e esse é só o primeiro. Depois eu conto, aliás, o porquê que eu comecei a estudar sobre os arquétipos, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha para que eu possa trabalhar ainda mais nesse tema que é inacreditavelmente fantástico. Um beijo e até mais.